Eu gostaria de compartilhar um texto com vocês, meus queridos, está lá no livro de Marcos, no capítulo 5. Abra lá suas Bíblias, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 25 de Marcos. Que diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Repita comigo: livre do sofrimento. No versículo 30, no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído poder. Repita comigo: poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Aí respondeu os discípulos de Jesus: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos teus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Nós estamos vivendo um tempo diferente, um tempo de aproximação de Deus. Nós tivemos aqui o nosso congresso de intercessores, para aprendermos como é que a gente toca, como é que a gente chega mais próximo do coração de Deus. E essa mulher, ela estava com um problema insolucionável na vida dela. Ela estava com um fluxo de sangue que não se interrompia durante 12 anos. E para você entender a complexidade desse problema que essa mulher estava vivendo, você precisa entender qual era o contexto daquela época. Contexto esse que alguns judeus ainda vivem. As mulheres que estavam no seu fluxo de sangue mensal, elas não poderiam sair em público e tocar e sentar e pegar nas mesmas coisas que os outros judeus pegavam. Porque segundo a lei de Moisés, segundo a lei que os judeus seguiam, tem até um livro que eles chamam Talmud, que é o livro onde consta a interpretação e aplicação da lei de Moisés. A mulher que estava naquelas condições, tudo que ela tocasse ficaria impuro. Então ela não poderia nem caminhar, nem estar no meio da multidão, nem andar no meio das pessoas. E conforme a lei de Moisés, a mulher que estava naquela condição, ela deveria seguir a lei que está lá no livro de Levítico, no capítulo 15. Abra lá comigo para você entender. Olha lá comigo, Levítico 15, no capítulo 15, no versículo 25, diz assim: quando uma mulher tiver fluxo de sangue muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, como acontece com sua cama durante sua menstruação, e tudo o que ela sentar estará impuro durante a sua menstruação. Amém? Até aí. Então, aquela mulher, ela não poderia estar no meio da multidão, porque tudo que ela tocasse, aonde ela sentasse, estaria impuro. E por 12 anos ela padecera daquele problema. Por 12 anos ela estava sofrendo aquela enfermidade. E aí nos versículos que nós lemos no livro de Marcos, você pode verificar que ela gastou tudo o que ela tinha para solucionar aquele problema. Todos os seus recursos, tudo que estava ao alcance dela, ela gastou, ela fez, mas não. E aí o texto ainda é claro em falar que ao invés de melhorar, ela piorava. Então os tratamentos que ela se submeteu, ao invés de melhorar a saúde dela, piorou.
piorou a saúde dela. Então, quando a gente lê lá no versículo 33 de Marcos 5, quando fala que ela estava tremendo de medo, quando ela se revelou a Jesus, que foi ela que tocou no mestre, ela não estava tremendo de medo, porque ela saiu do encontro, e o encontro é tremendo para ela. O encontro com ela não foi tremendo, mas ela estava tremendo de medo, porque se os judeus descobrissem a condição dela, e ela no meio da multidão, ela poderia ser punida por aquilo que ela estava fazendo. Ela iria ser penalizada. Isso só de andar no meio da multidão. Agora pensa comigo, Jesus era um rabi é um mestre, e um mestre judeu. Então se tinha uma pessoa que aquela mulher não poderia tocar, seria em um mestre judeu, em um rabi. Então a atitude daquela mulher, quando ela descobriu que Jesus estaria num determinado local, dela entrar na multidão e tocar no manto de Jesus, tocar no manto do mestre, foi uma atitude extremamente ousada, uma atitude de fé, uma atitude que tocou o coração de Jesus. E imediatamente após ela tocar no manto, ela foi curada. Só que nesse texto tem um detalhe muito interessante, que é o que a gente tem ouvido muito nesses últimos tempos. Quando Jesus percebe que alguém tocou nele, e ele para, e ele pergunta para os discípulos, ele fala: alguém me tocou, e de mim saiu poder. Jesus realizou muitas curas por onde ele foi. Eu acredito que Jesus diariamente realizava a cura. Aonde ele ia, quem se aproximava, quem pedia, Jesus curava, Jesus libertava. Só que você não vê Jesus falando que dele tinha saído poder. Então quando Jesus estava andando e aquela mulher tocou nele, ele parou e perguntou aos discípulos: alguém me tocou? Aí os discípulos, de forma irônica, perguntam: mestre, a multidão, na versão King James fala, a multidão te comprime, a multidão te aperta. Na NVI fala que a multidão estava aglomerada do lado de Jesus, e se você ainda nos pergunta, quem te tocou? Ou os discípulos, de uma forma polida, perguntavam: o senhor é louco? Todo mundo está te tocando aqui, todo mundo te relando, está todo mundo esbarrando em você, e você para e pergunta: quem te tocou? Quem tocou em você? Só que aí Jesus fala: alguém tocou em mim, e de mim saiu poder. Por isso que Jesus parou, Jesus percebeu que dele havia saído poder, amém? Como o apóstolo nos ensinou aqui, a palavra poder, ela é traduzida do grego, de uma palavra que é dunamis, que é uma palavra que pode significar também milagre em grego, mas significa também poder, e de dunamis também vem dinamite. Então Jesus falou que dele havia saído dunamis, que dele havia saído poder. E olha só que engraçado, a mesma palavra que significa poder, que é dunamis, que da origem dessa palavra vem a palavra dinamite, né? E dinamite que é usado para explodir as coisas, para abrir caminhos. Olha comigo, vá um pouquinho na frente da sua Bíblia aí, lá no capítulo 11 de Marcos. Olha comigo o versículo 22, que é Jesus falando. Jesus disse assim, no versículo 22 de Marcos 11: tenham fé, repitam comigo, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá no que diz, assim lhe será feito. Amém? Então a nossa fé é o que libera o dunamis de Deus, é o que libera o milagre de Deus.
E, e qual que é o modo físico que os homens utilizam para derrubar montes, para derrubar montanhas, para abrir caminhos no monte? É usando dinamite, é usando explosivos. Você precisa usar uma dinamite para você abrir caminho no meio do monte. Então por isso que é engraçado, Jesus fala assim, se você tiver fé e não duvidar, e esse monte ele vai sair daqui, ele vai se jogar para outro lugar, ele vai se jogar para o mar. Então se você tiver fé naquilo que você pedir, se você tiver fé no seu clamor, isso fará liberar o dunamis de Deus para você. Isso vai fazer liberar o milagre de Deus para a sua vida. Então quando aquela mulher tocou no manto de Jesus, ela tocou com fé. A multidão que estava cercando Jesus, comprimindo Jesus, esbarrando em Jesus, não fez liberar nada dele. Mas uma mulher que chegou com fé e tocou na orla do teu manto, fez com que de Jesus saísse poder, fez com que de Jesus saísse cura, fez com que de Jesus saísse o dunamis de Deus. Amém? Então, não importa qual seja o tamanho do teu problema, qual seja a sua dificuldade, qual é o problema que você está passando, não há nada que Deus não possa fazer, não há nada que o dunamis de Deus, que o poder de Deus na sua vida não possa realizar. Só que para a gente conseguir atingir isso, só que para a gente conseguir essa liberação, a gente precisa ter fé. E a mesma fé que movimentou aquela mulher, quando ela creu que se ela simplesmente tocasse na orla do manto de Jesus, ela fosse curada, é a mesma fé que você precisa ter quando você clamar a Jesus, quando você pedir a Jesus. E no congresso aqui de intercessores a gente aprendeu a diferença entre orar, entre pedir e entre clamar a Deus. E quando você clama, quando você bate na porta, você quer ser atendido. Só que para você ser atendido, você precisa ter fé. Amém? E você precisa ter fé, mesmo quando tudo parecer perdido. A nossa fé é provada, não quando você tem soluções humanas para resolver aquilo que está te afligindo. Aquela mulher, ela havia gasto todos os seus recursos em médicos para solucionar o seu problema, mas ao invés de melhorar, ela acabou piorando. E isso é uma característica nossa, infelizmente é uma característica humana. Por quê? Às vezes quando você se depara com um problema na sua vida, quando você se depara com uma dificuldade, a primeira coisa que você tenta fazer não é clamar a Deus. Às vezes a primeira coisa que você tenta fazer é solucionar aquilo com a força do teu braço, usando o seu intelecto, usando aquilo que está ao teu alcance. E aquela mulher, seguindo o instinto humano dela, ela gastou todos os recursos que ela tinha. E a Bíblia fala que ao invés dela melhorar, ela acabou piorando. Então, além dela ter o problema, por 12 anos padecendo daquele problema, ela ficou sem recursos, ela não tinha mais recursos, ela não tinha mais como buscar tratamentos alternativos, e ela acabou piorando. Então, aos olhos humanos, seria impossível aquela mulher ser curada. Aos olhos humanos, seria impossível aquela mulher ter o seu problema solucionado. E muitas vezes, quando nós nos deparamos, quando você se depara com um problema assim, com alguma dificuldade, você já se desanima. E ao invés da dificuldade te aproximar de Deus, porque Ele é o detentor de todo o poder, aquilo acaba te afastando. Então, o que nós temos que aprender com essa mulher aqui, a primeira coisa é que você não precisa gastar todos os seus recursos para solucionar o seu problema. O seu problema, a solução do seu problema está em Deus. Amém? Amém. Aquela mulher, ela padeceu por 12 anos. 12 anos de sofrimento. Há quanto tempo você está aí sofrendo com o teu problema?
Há quanto tempo você está buscando de forma errada a solução para o teu problema? Há quanto tempo você tem feito por onde solucionar o seu problema sem buscar a Deus? Há quanto tempo? Aquela mulher ficou por 12 anos. Então, as circunstâncias não podem abalar a sua fé. As circunstâncias, elas têm que nos aproximar de Deus. Por quê? Porque às vezes chega num determinado momento que parece ser impossível, que eu não tenho mais solução, eu não tenho para onde correr, eu não tenho o que fazer. E quando aquela mulher ouviu que Jesus ia estar num determinado local, mesmo com todas as dificuldades, com todas as barreiras que ela teve que superar, ainda assim ela foi e tocou na orla do manto de Jesus, e de Jesus saiu poder. Às vezes, a gente acaba só seguindo a Jesus, comprimindo a Jesus. Você está ali perto dele. A Bíblia fala que a multidão estava aglomerada em Jesus. Só que aquela mulher conseguiu passar pela multidão, tocar em Jesus e ser curada. Então, para você ser curado, você precisa tocar em Jesus. Você precisa tocar com fé em Jesus. E de que forma que você pode tocar? Clamando, orando, batendo, até Jesus atender. Amém? E uma outra coisa que a gente aprende também é que nós temos que ter uma fé que supere qualquer barreira. Repita comigo: eu preciso ter uma fé que supere qualquer barreira. Aquela mulher, como a gente já viu aqui, ela não poderia nem transitar entre os judeus. Ela não poderia nem estar no meio ali dos judeus, muito menos tocar em Jesus. Só que ela se esforçou. Quando ela soube que Jesus ia estar naquele local, em determinado local, ela se arriscou, ela se expôs e tocou em Jesus. Ela ousou buscar a Jesus e tocar e buscar a cura dele. Então, para que a gente consiga que seja liberado o poder de Deus, para que você consiga que o poder de Deus seja liberado, você precisa fazer coisas que você ainda não fez, você precisa buscar de formas que você ainda não buscou, você precisa clamar como você nunca clamou. Estava conversando com a minha esposa, e a minha esposa ela não gosta de falar muito, então a conversa às vezes é um monólogo, e eu falo para ela, olha, o que você tem para falar é importante? Ela eu falo, então use os primeiros 5 minutos para o que for importante, aí depois a gente conversa. Mas numa das nossas conversas, nos primeiros 5 minutos, ela falou que esse ano foi o ano que ela mais orou, que ela mais clamou, e é verdade, porque eu moro junto com ela e eu vejo, e todos os dias nesse ano, não teve um dia sequer que ela não se trancou no quarto e não buscou a Jesus, que ela não se trancou no quarto e não orou a Jesus, e esse tem sido o melhor ano que nós estamos vivendo, amém? Amém. E isso por quê? Porque é o ano que nós temos mais buscado a Deus nas nossas vidas. E o fato de buscar mais a Deus, o fato de clamar mais a Deus, não quer dizer que a gente está livre dos problemas, não quer dizer que a gente vai estar livre das provações, muito pelo contrário, esse ano nós enfrentamos problemas que a gente nunca havia enfrentado antes, problemas muito maiores, dificuldades muito maiores, mas com a graça de Deus, ao invés disso barrar a gente, ao invés disso paralisar a gente sabe que o único caminho que a gente tem que seguir agora é Deus, é Cristo, é clamar mais, é orar mais, é buscar mais. Então talvez seja isso que esteja faltando na sua vida. Às vezes as barreiras que são colocadas diante de você não podem te paralisar.
Se você tem aí um diagnóstico de morte, isso não pode te paralisar. Se você tem ficado desanimado, isso não pode te desanimar. E olha só que interessante, a Bíblia fala que aquela mulher, ela estava tendo um fluxo de sangue ininterrupto por 12 anos. Ou seja, ela estava com hemorragia. A Bíblia nos fala que sangue é o quê? Sangue é vida. Então, a cada tempo, a cada dia que ela buscou a solução em outras coisas, que ela não buscou a Jesus, e que ela sofria daquele problema, ela estava perdendo a vida dela. Todos os dias, ela estava perdendo a vida. Todos os dias. A cada dia que passava que o problema piorava, ela estava perdendo a vida dela. Se você não se posicionar, se você não buscar a Deus, talvez esse problema que você esteja enfrentando, essa distância que você tem caminhado de Deus, isso vai fazer com que diariamente você vá perdendo contato com Deus. Você vai perdendo contato com Cristo. E as barreiras vão te paralisando. E Jesus fala que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Então, se você não se posicionar, se você não ultrapassar essas barreiras, e isso for te colocando longe de Deus, a cada dia você vai se distanciando de Cristo, que é a vida, que é a nossa salvação. Então você deve superar os seus problemas, você deve se posicionar e buscar a Deus com fé, mover o coração de Deus com fé. A sua fé, ela tem que impactar o coração de Deus. Repita comigo, a minha fé, ela tem que impactar o coração de Deus. Outro detalhe muito interessante nesse texto é que no versículo 22, antes da Bíblia narrar a história dessa mulher, fala que quando Jesus estava andando e a mulher tocou nele, sabe o que Jesus estava indo fazer? Jesus estava indo curar uma menina de 12 anos que estava morrendo. Jesus estava no caminho, Jesus havia sido chamado pelo pai da menina, que se chamava Jairo, a curar uma menina que estava praticamente no leito de morte. E Jesus estava caminhando, ou seja, Jesus estava em missão. E Jesus não devia estar caminhando tranquilamente, calmamente. Jesus devia estar se deslocando com uma certa velocidade, com uma certa atenção, até a casa de Jairo, para que ele pudesse curar a filha de Jairo. E foi nesse caminho, quando Jesus estava andando, que a mulher atravessou a multidão e tocou na orla do manto dele. E Jesus, com todo aquele problema para resolver, com toda aquela multidão seguindo, ele parou e perguntou: quem tocou em mim? O toque daquela mulher chamou a atenção de Jesus, num momento tão crucial, num momento tão delicado, porque as pessoas estavam falando, mestre, a menina está morrendo, o senhor precisa estar lá rápido. E quando aquela mulher tocou no manto de Jesus, Jesus parou e perguntou: quem tocou em meu manto? Aí os discípulos falaram: mestre, olha aqui a multidão, como é que o senhor para e pergunta quem tocou em mim? A multidão te comprime. O toque daquela mulher, a fé daquela mulher paralisou Jesus, chamou a atenção de Jesus. E aí tem o desenrolar, e Jesus fala que a fé dela a curou. Então quando você clamar a Jesus, quando você for orar, quando você for apresentar um problema diante dele, a sua fé tem que ser tamanha, que você deve chamar a atenção de Jesus. E quando aquela mulher tocou em Jesus, e Jesus estava falando com ela, estava tendo um diálogo, e ela falando do problema, que aí ela certamente falou que havia 12 anos que ela estava sofrendo, que foi as informações depois que o evangelista pegou e colocou no texto que nós lemos.
Você pode ter certeza que os parentes, os amigos de Jairo estavam pressionando a Jesus, falando: mestre, vamos, a menina está morrendo, a menina precisa do teu toque. Até que no final ali chega uma das pessoas e fala: Jesus, nem precisa ir, a menina morreu, o senhor nem precisa ir. Aí Jesus fala que a menina não estava morta, chegou lá e ressuscitou. Mas qual que é o importante nesse detalhe? Que a fé daquela mulher paralisou Jesus numa hora tão importante que ele estava perseguindo, o caminho que ele estava percorrendo. Será que a sua fé tem chamado a atenção de Jesus? Será que a sua fé tem feito com que Jesus se volte para você? Será que a sua fé tem feito com que Jesus pare e te olhe? Jesus parou e olhou para a multidão e perguntou: quem me tocou? Será que quando você clama, que quando você ora, Jesus para e olha para você? Pois a fé daquela mulher fez com que de Jesus liberasse poder. E há coisas nas nossas vidas, há problemas em nossas vidas, que só pelo poder de Deus é que nós vamos receber. É que só pelo poder de Deus que você vai ser curado, que é só pelo poder de Deus que você pode receber, amém? Às vezes você está aí orando por alguém, orando por um problema, há muito tempo, sofrendo com esse problema, só que você não tem feito com fé. E por várias vezes Jesus fala que se nós tivermos fé, que se você agir com fé, que se você orar com fé, você será atendido, você receberá. Então, quando aquela mulher tocou no manto, e quando ela recebeu a cura do problema dela, ela recebeu na vida dela o poder de Deus. Então, se nós estamos querendo o poder de Deus, em uma igreja extraordinária, o poder de Deus é presente, amém? Nós devemos fazer isso com fé. Eu não sei quantos de vocês já entregaram a sua ficha de intercessores. Nós estamos numa campanha, não só numa campanha que vai durar apenas alguns dias, mas nós estamos, melhor que uma campanha, nós estamos no mover de clamar, de buscar a Deus cada dia mais. E às vezes você não consegue nem se comprometer a estar no centro de oração 1 hora por semana. Você não consegue se comprometer a estar na tua igreja para buscar a Deus, no mínimo 1 hora por semana. E como é que você pode querer o dunamis de Deus, o milagre de Deus para a sua vida, se você não tem buscado, se você não tem clamado, se você não tem feito? Então, você deve se posicionar, assim como aquela mulher se posicionou diante do problema dela. Você deve buscar a Deus de uma forma diferente. Aquela mulher, ela não tinha feito isso ainda. Até ela tocar na orla do manto de Jesus, até ela receber a cura, ela não tinha feito isso. Ela não tinha buscado Jesus. Então a gente vê que não basta apenas a gente seguir a Jesus, a gente se aglomerar perto de Jesus, que é o que a multidão fazia quando Jesus caminhava. Mas se você precisa, se você quer o poder de Deus, o milagre de Deus na sua vida, você precisa tocar Ele com fé. Você precisa tocar o coração de Deus. E a gente não toca o coração de Deus sendo parados. Você não toca o coração de Deus sendo inerte. Você não toca o coração de Deus sendo omisso. Você precisa clamar, você precisa buscar. Você faz parte de uma igreja viva. Você faz parte de uma igreja que, só pela graça de Deus, que a gente consegue realizar tantas coisas.
Isso não é, nunca reclame disso, que a igreja coloca muitas coisas para você fazer, agradeça isso, porque você tem a oportunidade de tocar o coração de Deus de forma diferente. Você tem a oportunidade de buscar a Deus várias vezes por semana, se você quiser. Você tem a oportunidade de fazer parte do reino de Deus. Amém? Então, para receber o milagre de Deus, para receber o dunamis de Deus, você tem que se movimentar. Você tem que tocar o coração de Jesus e tocar com fé. Amém? Amém. E para a gente finalizar já, aquela mulher estava com um problema, como a gente já viu aqui, que era insolucionável, que não tinha solução. E talvez você esteja aí, se deparando com um problema assim na sua vida. O que é que tem feito você sofrer? O que é que tem feito você gastar todos os seus recursos? E feito você, ao invés de melhorar, piorar? O que é que tem feito você sofrer por muito tempo? Às vezes o que te leva a sofrer por muito tempo, te leva a ficar longe de Deus, te leva a perder a sua vida diariamente, é o pecado. Você precisa abrir mão do teu pecado. Às vezes o pecado faz com que você gaste todos os seus recursos. O pecado faz você se afastar de Deus. Qual que é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. O pecado é, na sua vida, como uma enfermidade. Então, se você tenta, se o pecado te acompanha por muito tempo, se tem alguma coisa na sua vida que te faz paralisar, se tem alguma coisa que na sua vida está te fazendo sofrer, e você não tem conseguido se livrar disso, você precisa tocar no manto de Jesus. Você precisa fazer algo diferente. Você precisa ter a fé que aquela mulher teve para que você seja liberto. Jesus quer te libertar. E às vezes o pecado está tão encrostado na sua vida, está tão colado em você, que só com o dunamis de Deus, que só com o poder de Deus que você vai conseguir ser liberto. Não basta você apenas seguir, não basta você apenas caminhar próximo de Jesus, você precisa tocar com fé, para que você receba o dunamis de Deus, para que você receba o milagre de Deus. E esse pecado, e esse problema que tira a sua vida diariamente, ele seja estancado, ele seja solucionado, ele seja resolvido, amém? Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor. Deus está muito interessado em te curar, Deus está muito interessado em liberar o dunamis dele na sua vida, mas depende de você. Aquela mulher, ela poderia chegar à multidão, ia ser apenas mais uma pessoa, acompanhando, seguindo, comprimindo Jesus, mas ela decidiu ser diferente, ela decidiu tocar a Jesus com fé, e tocando a Jesus com fé, ela chamou a atenção dele, e você precisa fazer isso. Se você quer o dunamis de Deus, se você quer o milagre de Deus na sua vida, você precisa fazer isso. E se você está a fim de receber o milagre de Deus na sua vida, vai se colocando de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Pode ser que o problema nem seja na sua vida. Pode ser que você tenha clamado por muitos anos pela vida de alguma pessoa. Pode ser que você tenha clamado por muito tempo por um familiar. Mas coloque isso diante de Deus agora. Mas coloque isso diante de Deus com fé. Clame com fé, ore com fé, para que você possa chamar a atenção de Jesus. Jesus está muito interessado em liberar o poder dele na sua vida. Ele está muito interessado em te curar, ele está muito interessado em te libertar, ele está muito interessado em te salvar. Só que isso vai depender de você. Porque todas as pessoas na Bíblia que se aproximaram de Jesus, que apresentaram um problema, recebeu a cura, recebeu a salvação, recebeu a libertação. Ou seja, Jesus não negou
milagre para ninguém. Jesus não negou cura para ninguém. Mas o que determinava se uma pessoa ia ser curada, se ela ia ser atendida, se ela ia receber o milagre, era a fé que essa pessoa se apresentava diante de Deus. Então feche os seus olhos agora e clame a Deus com fé. Coloque diante dele o seu problema, a sua dificuldade, enquanto nós clamamos. Creio que tu és a cura, creio que não mudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Pega suas mãos e declare isso em alto e bom som. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível.
Fique com seus olhos fechados. Igreja. Talvez você nunca tivesse tido na sua vida a oportunidade de tocar no manto de Jesus. Talvez você nunca teve a oportunidade de fazer um pedido a Jesus. Isso talvez porque você nunca entregou a sua vida a Jesus. E Jesus te diz nessa noite que Ele está muito interessado em te receber. Ele está muito interessado em saber dos seus problemas. Jesus está muito interessado em liberar sobre você o poder dEle. Ele está muito interessado em te curar. Ele está muito interessado em te dar o livramento, em te dar a provisão. Ele está muito interessado em resolver esse problema que você clamou agora, esse problema que você colocou diante dEle. Só que talvez você nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Talvez você nunca teve a oportunidade de se aproximar perto deste Jesus, de tocar no manto dEle, de pedir algo para Ele. Só que nessa noite você tem a oportunidade. Nessa noite, Jesus te dá a oportunidade para que você se aproxime dEle. E se você nunca fez isso, lembra que no texto aquela mulher ela precisou vencer várias barreiras para poder tocar no manto de Jesus, para poder receber o milagre que ela estava precisando. Então você precisa fazer igual aquela mulher. Aquela mulher precisou atravessar a multidão e tocar no manto de Jesus. Talvez se você nunca teve a oportunidade antes de entregar a Jesus, nós vamos estar adorando agora, a igreja vai estar orando. E se você quiser, nós vamos estar aqui para orar pela sua vida. Nós vamos estar aqui para orar por você. Amém? A igreja vai continuar clamando. Nós vamos adorar mais um pouco. Se você quiser tocar em Jesus, nós vamos estar aqui para orar com você.